Meus pais não tiveram acesso a nenhum tipo de ensino. Meus pais eram analfabetos. Morreram analfabetos. Eu tenho um tio e uma tia que tem curso superior na família. Então, são algumas referências familiares que eu tive. Minha mãe tem 4ª série de grupo. Eu sou o primeiro da família a ingressar no ensino superior. A minha formação no ensino fundamental e médio ocorreu depois dos 38 anos de idade. Eu tinha 38 anos quando eu fui alfabetizada, né? O estudo sempre foi muito importante para os meus pais, então a questão da faculdade sempre foi de relevância muito, talvez por eles não ter tido acesso a isso, né? Então acho que para eles era importante essa questão. Não fazia parte do meu horizonte o curso superior, até porque as pessoas mais próximas não era referência nesse sentido, entende? As pessoas trabalhavam, as pessoas mais próximas não estavam na universidade, então quando você não tem referência não está no horizonte. Meu horizonte era trabalhar também. Eu não sofri preconceito só por causa da minha cor e do meu cabelo chamado de tutu. Eu sofri preconceito porque eu sou gorda, sofri preconceito porque sou pobre, sofri alguns tipos de preconceito durante os meus 52 anos de vida. Desde muito cedo eu lembro sempre de me sentir deslocada, né? De quando tinha festinha não ser chamada, ser tirada para dançar, por exemplo, pelos meninos, ou ser xingada, né, na saída com nomes feios. Essa foi minha trajetória escolar. A questão do racismo era sempre presente, daquela forma mais subjetiva, com piadas, sabe, essas piadas que refletem o racismo, o preconceito mesmo. Sempre tinha muito isso. Eu achava humilhante eu não poder ensinar o dever de casa para o meu filho. Quando eu entrei para a faculdade, o meu sentimento era: por que não tinha teóricos negros? Por que toda a história que eu vinha eu nunca me senti representada? A minha mãe, que era negra, muito negra, dizia que a gente não podia ter vergonha de ser negro. Eu tenho necessidade de a todo momento estar reafirmando a minha posição de mulher negra. Precisa, isso é fato. Tem limitação no mercado de trabalho, tem limitação na universidade. O jeito de vestir, ele é muito estereotipado, principalmente para mim que venho de uma manifestação cultural que é mais popular, que é o hip hop. Então acaba que o estereótipo ainda sobre a manifestação cultural, juntamente com a questão da cor da pele, ela é muito agressiva. E eu tento até me policiar isso assim também, com o modo de vestir, porque eu sei que, como o estereótipo incide muito na questão do racismo, e algumas portas se fecham, né, se é que a gente pode dizer assim. Então eu tento me policiar também, até nessa questão da vestimenta, porque para tentar sair fora desse racismo. Tem alguns contornos que, por ser negro, se forem ultrapassados, a questão acho que fica um pouquinho mais séria em relação à sociedade. A sociedade é muito elitista e o preconceito que eu costumo observar ultimamente, ele é muito sutil, escondido. Existe hoje estruturas que mantêm os negros em determinados lugares. Isso a gente pode ver com quem são as pessoas que trabalham em casas de família e quem são, por exemplo, os professores universitários. O ingresso do negro no ensino superior já é, de alguma forma, sinal de um tempo que não do passado, né, onde o negro não tinha acesso. Eu acabo sendo um exemplo para poucos, porque a situação hoje dentro da universidade é basicamente a mesma que eu vivi há quase 20 anos atrás, quando eu entrei na universidade, de você ter poucos alunos negros, principalmente dentro do curso de engenharia. Se a gente pegar percentuais do negro que está no ensino superior, então a minha presença na universidade também é uma quebra desse racismo institucionalizado. Não, eu não me sinto representada dentro do espaço acadêmico da UENG. Eu não tive a oportunidade de ter referência de um professor negro dentro do curso,
E hoje eu acabo, acho que eu sim sou um exemplo para os poucos alunos, tal qual eu fui. Eu consigo perceber o racismo institucionalizado, mesmo aqui na universidade. Eu consigo perceber ele assim, rotineiramente, todos os dias. Mas eu não me sinto representando ninguém, não. Eu sinto eu fazendo o meu rolê. Eu acho que isso não é de graça. Existe uma estrutura para manter esse padrão na sociedade. A população negra em Minas Gerais ela é majoritária. Ela é mais de 50%. E aí você não percebe uma quantidade de negros expressiva assim, na sala de aula. Então não é representativo, não. Dizem que não é pra você essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eu digo que é pra você essa história. O lugar do negro na faculdade, a partir do meu olhar, é onde ele quiser. Mas, se nós pensarmos a partir do olhar sutil e preconceituoso de algumas camadas da sociedade, o lugar do negro é na faxina. Alguns meses atrás, algumas pessoas falaram na internet que as médicas cubanas pareciam empregadas domésticas. Em um determinado vestibular que eu vim aplicar na UENG, uma prova de seleção ou um vestibular, não me lembro muito bem, eu estava na sala, estava sendo feito o treinamento, eu já fiz várias aplicações de prova e no final a moça que estava responsável falou que gostaria que as mulheres que fossem da limpeza e do cafezinho acompanhassem ela. E quando ela foi saindo, ela pegou no meu ombro e falou comigo, vamos? Eu falei para ela, eu não sou da limpeza nem do cafezinho. Vai me dizer que não existe racismo no Brasil? Eu estou na universidade, mas eu estou com as dificuldades todas que o negro entra na universidade. As dificuldades emocionais permanecem, as dificuldades financeiras permanecem, as dificuldades sociais permanecem. Ou seja, eu não entro para dentro da universidade e todo o meu contexto das minhas vivências fica de fora do muro e eu entro aqui como se fosse uma bolha. Eu entro com toda essa carga de um país que tem essa história de ser um país escravocrata, de uma sociedade que tem uma visão onde o negro não ocupa alguns espaços. Isso me acompanha também quando eu entro na universidade. Num posto de saúde, você não vê muitos médicos negros. Então, você pensa assim, essas pessoas não têm capacidade de estar ali porque você não vê. Que a universidade crie mecanismos para que o negro permaneça na universidade. Porque é necessário, porque muitas vezes esse negro passa no vestibular, ele consegue chegar no primeiro período, mas ele não consegue se manter dentro da universidade. Entrar na universidade é uma coisa, permanecer é outra, assim. Quando falamos das políticas públicas e das políticas afirmativas, elas são importantes para que elas dê oportunidade a esses negros. Eu acredito que isso remota aí numa questão histórico-social, não é um problema recente. Na minha opinião, as reservas de cotas são importantes. Eu sou a favor das políticas afirmativas. Eu acho que elas cumprem um papel de tornar o ingresso na universidade mais igualitário. As condições de ingresso elas não são iguais pelo contexto social e econômico. E você ainda tem a população negra marginalizada, vivendo em áreas carentes, com um poder aquisitivo menor, e junto a isso você tem uma fragmentação da escola pública. Eu tive sorte de estudar em escolas públicas ainda de boa qualidade, então acho que isso limita bastante o acesso da população negra, que, em via de regra, ela está ali limitada a alguns contornos marginais, e não tem acesso a um estudo de qualidade, e isso, consequentemente, dificulta o acesso a faculdades, a universidades de melhor qualidade. A questão da cota é até pelo simbólico. Se entra uma pessoa negra na escola de medicina, a partir de determinado tempo, as pessoas vão começarem a ver que os negros podem ocupar aquele lugar. Então, é importante que a gente esteja trabalhando e esteja conscientizando essas pessoas, esse negro, que o lugar dele é onde ele quiser e que as cotas elas são muito bem-vindas, porque nós já perdemos muito.
A sociedade não está fazendo nenhum favor para nós. Eu acho que o negro hoje ele tem mais acesso à universidade. A universidade era, principalmente a pública, ela era predominantemente branca. Hoje já tem contornos mais coloridos. No entanto, em alguns cursos específicos ainda predomina a baixa penetração dos negros nos cursos. E a questão da meritocracia, na verdade, muitos teóricos falam que é uma falácia porque nós não saímos do mesmo lugar. Existem estruturas que dão vantagem para umas pessoas. Quando a gente está falando de cotas, nós não estamos falando de capacidade. Capacidade todos têm o mesmo. Nós estamos falando de desigualdades que são reais. Não são simbólicas, são reais. Os dados das pesquisas, maior número de adolescentes e de homens e de mulheres assassinadas nesse país são negros. Então, os negros, eles estão no lugar abaixo do branco. Ele está à margem. Todos nós entendemos que cota não é o que vai resolver o problema da questão do racismo, mas ela é um dos caminhos. Eu não vou esperar que o sistema todo se resolva para que o meu filho tenha as mesmas oportunidades do filho de um branco. E eu vou te falar uma coisa, isso às vezes choca alguns, de ver uma mulher filha de pais analfabetos, que saiu lá do norte de Minas, aos 14 anos de idade, veio parar nessa cidade como doméstica, e hoje, estou inscrita num trabalho dentro de um projeto tão bacana, de um seminário tão bacana, igual é o Way Park em Portugal. Mas se eu não tiver condição para ir até esse congresso em Portugal, eu novamente vou me sentir à margem. A sociedade vai estar tirando de mim direitos. Porque se eu não for, é porque eu não tenho dinheiro. E a sociedade já me tirou muita coisa. Me tirou direito à minha cultura, me tirou direito à minha religião. Entendeu? E me tira muitos direitos. Existe racismo. A gente vê um discurso, principalmente dentro da universidade, de que racismo não existe, que o brasileiro é muito solidário. Não, isso é balela. Existe racismo, sim, dentro da universidade, dentro do meio corporativo, na sociedade. Porque nós fomos escravizados. Nosso povo, houve uma grande diáspora do nosso povo foi massacrado. Eu acho que as pessoas que são contra as cotas têm que ler um pouco mais sobre a situação do negro no Brasil, olhar os dados do IBGE, que provavelmente eles vão virar uns defensores das cotas. Eu acho que quem estuda a questão, geralmente ele entende o que é a questão das cotas. Eu lido com isso todos os dias. Talvez eu lide melhor, talvez eu lide pior que um outro sujeito negro, mas não existe uma possibilidade das dificuldades ou do contexto social ficar de fora dos muros. Então, não é fácil, se a pergunta é essa. Mas, às vezes, isso é sutil, viu? Muito sutil. As pessoas não enxergam, mas eu tenho observado que é isso que acontece. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas.